vamos orar. Sentados mesmo, estenda suas mãos para cá, vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida do Wilson. Senhor, obrigada pelo que o Senhor já fez na nossa vida nessa manhã. Obrigada, Senhor, nós experimentamos a Tua presença dia após dia. Em todos os momentos o Senhor tem estado conosco, guardando-nos, ó Deus, livrando-nos, ó Deus. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, em quem nós temos segurança, Senhor. Deus, e agora nesse momento que nós vamos ouvir a Tua palavra, eu peço que a bênção do Senhor, Deus, a unção, a graça do Senhor, tudo que for necessário para que o Wilson transmita a palavra do Senhor, Deus, nesta manhã, para que isso possa cair no nosso coração e produzir fruto em nós, Deus. Porque o desejo da nossa vida é louvar, é adorar, é produzir para o Senhor e viver para o Senhor, Deus. Eu peço que o Senhor o abençoe nesta manhã de forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos. Eu sou o que mora mais perto e o que chega mais atrasado. É muito ruim isso. E na hora de sair para cá, eu estava falando com Deus, meu íntimo, da minha fraqueza. E o motivo da minha oração ali também era essa: Senhor, como eu sou insuficiente para toda boa obra. E quando vem esse louvor maravilhoso, essas orações, que se nós formos encarar cada palavra cantada como simples melodia, música muito bem tocada, não é nada, amados, não é nada. Mas a música, o louvor tem que criar um efeito em nosso coração. Se não criar esse efeito, não adianta. Como que a palavra vai entrar se você orou antes cantando e aquilo não fez efeito no seu coração? Creio que a última vez que eu tive aqui, nesse púlpito, foi há uns 15 dias atrás, isso mesmo? Há uns 15 dias atrás. E diz que uma palavra boa só faz a gente esquecer a outra. Eu creio que eu tinha falado sobre o caminho de Emaús. Foi isso mesmo, não foi? E eu disse naquele dia: será que o nosso coração não arde quando você declara essas orações? Será que não há um vibrar no seu coração? Porque no meu há. Eu não sei cantar, eu não sei fazer poesias. Não sei. E o único canto que mexe comigo, eu também não sei cantar, mas que expressa um pouquinho dessa minha insuficiência, viu? Diz o seguinte: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor, e isso mexe comigo. Mexe com você, meu irmão? Se isso não mexe com você, bota a mão aqui no peito e fala: Senhor, eu te amo, Senhor. Mas fala para você mesmo, ninguém precisa saber. Mas bota no fundo do seu coração: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. E nós vamos começar declarando isso sobre cada um de nós aqui. Declare sobre a sua vida: eu amo o Senhor. Mas não precisa ser em voz alta, mas eu quero que você declare para você mesmo. A convicção é sua, o clamor é seu. Eu amo o Senhor. Não há outro Deus poderoso como tu, Senhor. Não há. Não há outro Deus que se importe comigo como o Senhor, Pai. Não há. Não há. Ah, Jesus. Eu amo o Senhor.
Vocês amam a Deus? Fazem bem. E na hora que eu estava saindo, por isso que eu me atrasei, a palavra não era essa, não. A ação do Espírito Santo. Se a nossa oração, ela não invade primeiro o nosso coração, não vai invadir os céus nunca. Não vai. Porque serão meras palavras que você vai estar ministrando a você mesmo. Mas quando isso faz efeito na sua vida, e você começa a se colocar na presença do Senhor, muda. Coisas que eu não sentia há muito tempo, eu estou voltando a sentir. Algumas reações alérgicas, né? Coisas até razoáveis, né? Tontura. E quando eu abracei o meu pastor Eran, que aqui estava, saiu, no domingo retrasado, ou domingo passado, não me lembro mais, eu saí daqui, foi no domingo retrasado, né, meu bem? Fui lá em casa e falei assim, eu preciso ver o pastor Eran. E fui lá conversar com ele. Mas só o que eu queria dizer para ele era o tanto que ele é importante na minha vida. E eu reconheço isso de púlpito, sempre. Um homem que não é tão perfeito igual eu sou, ou quanto você é. Bota aspas aí nessa ironia aí, viu? Um homem frágil, fraco, não é forte igual nós. Mas um homem que ama a Deus. E hoje eu vim aqui, foi pastor Eran, nem que seja para me dar um beijo, o senhor vai lá. E quando ele saiu, eu fiquei meio... Eu estava orando, que eu parei de orar, que eu vi, não estava assim, eu fiquei mal, sabe? Eu quero que vocês orem comigo pela vida dele. Vamos ficar em pé? Paizinho querido, todas essas orações que nós fizemos aqui, Pai, cantando, louvando o teu santo nome, Pai, as ofertas que nós depositamos, Senhor, que seja como aroma suave ao Senhor, Deus, que suba ao céu, Deus amado, com um louvor, Deus amado, talvez não tão bem cantado, Pai, mas que haja no nosso coração, Deus, esse queimor, Deus amado, quando ouvimos, Pai amado, quando nós nos debruçamos, Pai, nessa oração, e a gente pode dizer que te ama, Deus. Obrigado, Senhor, sustenta, Pai amado, as nossas vidas, Deus. E aqui em especial, Deus, eu coloco a vida do teu servo Irã, Pai, e da tua serva Neuza, Deus. Homens como nós mesmos, Senhor. Mulher, frágil como todas as outras. Esses são os nossos pastores, são aqueles, Pai amado, que nos ensinaram, Pai amado, o que é amor ao Senhor. E hoje, Pai, quero apresentar ao Senhor a vida deles, a saúde deles, Pai. Como eu te pedi ali, Pai, dá a ele, Pai amado, aquele... Eu nem não sei se tem assunção, Deus, mas dá essa unção de Caleb para ele, Deus, que com 80 anos, Deus amado, a força dele era a mesma, ele queria o mais difícil, Pai amado. Venha sobre ele, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E nessa manhã, Deus, toca o nosso coração, Pai, a começar do meu, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Eu comecei o ano bem.
E estou terminando o ano não tão bem como eu queria. Sabe por quê? Porque os dias estão tão difíceis. Eu estava vindo de carro e Maria do Carmo colocou no celular aqui a abertura. Eu estava vendo o Luciano ministrando sobre o encontro nacional com muita graça. É isso também que eu quero, Luciano. É isso que eu quero. Eu amo o Senhor e eu não quero sair daqui, desse mundo, desse ano, sem declarar isso. Não adianta, não há outra coisa para nós. Você não vai achar alegria ou felicidade em nada mais. Porque quando você alcançar tudo o que você sempre almejou, você vai querer mais um pouquinho. E ainda não foi inventado, mas logo vai ser inventado esse mais um pouquinho. E esse mais um pouquinho nunca vai acabar. Nunca. Mas aquele que beber da água da vida jamais terá sede. E é isso que eu quero para minha vida, que eu quero para a sua vida, meu irmão, minha irmã, vocês que estão nos assistindo. E eu quero encerrar o ano contando uma história. É história mesmo, fatos verídicos. Que eu já tentei contar aqui uma vez, no meio de uma ministração, mas eu não me lembrava muito desses detalhes. Mas hoje, quando eu vinha para cá, falando sobre a ação do Espírito Santo, isso é a ação do Espírito Santo. Uma história que eu ouvi talvez uns 20 anos atrás, aliás, que eu li, sobre duas mulheres. Eu descobri um autor, depois eu posso... Ele tem um livro que tem a tradução completa do manuscrito do diário dessa mulher. É que naquela época não se falava diário. O nome é Conhecendo os Mártires da Igreja Primitiva, da editora Vida Nova. Deixa eu ler a história, eu quero que vocês prestem atenção. Em toda a história da igreja, seria difícil encontrar uma mulher mais nobre e mais heróica que Víbia Perpétua de Cartago. Cartago hoje é a Tunísia, norte da África. Presa por causa da fé e atirada às feras no ano 203 DC. Se você nunca ouviu falar sobre ela, agora é a oportunidade para isso. E você vai ficar impressionado. É possível conhecer Perpétua hoje em dia, porque, ao contrário da maioria das mulheres da igreja antiga, ela deixou um registro escrito dos seus pensamentos. Por ser aristocrata, Perpétua sabia ler e escrever. E por ser uma mulher de profunda devoção a Jesus Cristo, o diário que escreveu na prisão foi muito estimado pelas gerações seguintes e por isso copiado por incontáveis mãos até chegar à era moderna. Perpétua tinha 22 anos. Criança, né? Quando foi executada no anfiteatro de Cartago, no norte da África. A cidade de Cartago, ela era
tão antiga quanto Roma, viu? Uma cidade muito conhecida. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Não conhecemos toda a biografia de Perpétua, mas sabemos que ela provinha de uma família nobre, era casada e estava amamentando um filho quando foi martirizada e morta. Apesar de sua evidente devoção ao Senhor Jesus, a natureza exata da sua fé intriga os historiadores. Quando aconteceram esses fatos, no contexto dessa época, havia um movimento chamado Nova Profecia. E hoje os historiadores chamam de montanismo, por causa de Montano. Os principais traços característicos do montanismo é o estilo de vida mais rigoroso que a maioria dos cristãos e a crença de que o fim dos tempos estava próximo. Isso naquela época. Hoje não, né? Hoje a gente tem certeza que não está próximo. Ou não? E naquela época, em que havia aquela perseguição profunda à igreja, a ministração que esse grupo, ou que esse movimento chamado Nova Profecia, mais falava, é que as coisas materiais do mundo estavam passando, que Deus estava falando com o seu povo outra vez e que nenhum preço, nem mesmo a morte, era alto demais para ser pago pela glória do nome de Jesus. Por esses ideais, a virtuosa e inteligente filha de um aristocrata pagão achou-se aprisionada no ano de 2003. A gente também precisa saber que é evidente que ela não estava sozinha ali para morrer. Mas como, em geral, acontecia com os mártires da igreja antiga, Perpétua percorreu o sofrido caminho da perseguição ao lado de um grupo de companheiros fiéis. Os escribas da antiguidade acharam por bem mencionar no título de sua narração não apenas o nome da nobre Perpétua, mas também o de Felicidade, a escrava grávida. É claro que essas mulheres eram reverenciadas de modo especial pela profundidade da sua fé. Também se encontravam no grupo dos cristãos encarcerados alguns mártires do sexo masculino, entre eles o instruído Saturo. Os diários de Perpétua e Saturo escrevem. Os diários que Perpétua e Saturo escreveram na prisão constituem o núcleo do texto que temos hoje. Ela estava ali naquela prisão, pronta para ser martirizada em nome da sua fé, que ela não renegou. E ali a gente sabe que as pessoas eram colocadas para lutarem contra profissionais de armas, que eram os gladiadores da época. Pessoas indefesas, atiradas a leões, atiradas a ursos, e havia uma plateia de cerca de 30 mil pessoas, que era isso que cabia naquele
pequeno coliseu. Quando a gente fala coliseu, a gente fala mais que é de Roma. Mas ali também tinha aquele coliseuzinho ali deles ali. E a fé dessa mulher era tão forte, e os seus executores queriam impactar de uma maneira tão grande, para que as pessoas parassem de seguir aquele nome, parassem de propagar aquela coisa terrível, que era a fé num homem que diz que ressuscitou, que era a fé num homem que diz que curava, uma fé que falava de uma outra vida. Eles prepararam algo bem especial, bem assim didático. Não era esse o costume, não. Mas eles, para colocar medo nas mulheres daquela época, deixa eu achar aqui minha cópia. Eles colocaram vacas. Uma vaca muito feroz, com toda certeza deveria ter sido atiçada para isso, ou também martirizado esse animal, que é o que mais acontece, assolado ou insuflado. Então eram essas duas mulheres, Perpétua e Felicidade, foram despidas, envolvidas em rede e conduzidas até a arena. Os espectadores, entretanto, ficaram horrorizados quando viram que uma delas era uma jovem frágil e a outra tinha acabado de dar à luz e tinha os seios ainda túmidos de leite. Por isso, as autoridades cobriram as duas com túnicas folgadas. Esse relato é de Tertuliano, viu? Mas por que uma vaca? Imagine aquele simbolismo que a vaca só servia só para leite, que não amava os seus filhotes, que deixava eles, tomava leite, soltava. Eles assim entendiam que ela tinha preferido ficar sem os seus filhos, sem o seu filho, do que abandonar aquilo que ela cria. Porque foi proposto a ela, você renega a tua fé, vai cuidar do teu filho e da tua casa. Aquele historiador não diz o que ela deve ter respondido, mas eu penso que ela poderia ter dito, olha, os meus filhos estão com os meus pais, ou não sei se ela tinha irmã, não sei. Mas estão com alguém, mas acima de tudo estão com o Senhor é que vai cuidar deles. Mas eu tenho algo maior na minha vida, que é a minha fé em Cristo Jesus. Talvez ele tivesse dito isso. E quando aquele animal vai e investe, ele investe sobre a Perpétua. E ela caiu sobre o quadril, sentando-se, ajeitou depressa a túnica no local onde se rasgara, ao lado do corpo, para cobrir as pernas, as coxas, pois se preocupava mais com a decência do que com a dor. Em seguida, procurou seu grampo e ajeitou os cabelos despenteados. Acreditava que não era adequado morrer com os cabelos soltos, pois em seu momento de triunfo, isso lhe daria o aspecto de uma mulher de luto. E ela não estava de luto. Pôs-se de pé. E ao ver a sua escrava ali, daquela escrava, Felicidade caída no chão, dobrada, aproximou-se dela e ofereceu uma das mãos à amiga, ajudando-a a se levantar. As duas permaneceram ali, lado a lado. E foi algo tão brutal que a multidão ficou satisfeita.
E as duas foram levadas para o portão da vida. Muito fácil, né? Esse portão da vida é onde se encerrava a vida das pessoas. Quando os gladiadores ali naquelas lutas chegavam já moribundos ali, eles eram mortos com cortado aqui a veia aqui do pescoço. Era o golpe final. Elas foram levadas ali. Enquanto aguardavam, um crente não batizado chamado Rústico ficou ao lado de Perpétua, dando-lhe apoio. Foi então que ela despertou do que parecia uma espécie de sono. E aqui o historiador ele faz um romance, né? É que ela foi arrebatada pelo Espírito. Pode até ter sido mesmo. A gente não vai negar isso, não. Mas a gente sabe que quando há uma violenta comoção, a gente não sente dor. Eu já bati carro e estava sangrando, com o rosto sangrando, eu não sentia dor. Tomei pontos aqui perto do olho sem sentir dor. A gente fala que é adrenalina, não é isso? Até que o sangue esfria, aí as dores vêm. Foi então que ela despertou. E começou a olhar em volta e, para a admiração de todos, perguntou: quando vão ser lançados para a vaca, ou seja lá o que for aquilo? Ao ouvir que isso já havia acontecido, ela não conseguiu acreditar até ver os cortes em seu corpo e os rasgões da roupa. Em seguida, Perpétua chamou seu irmão e disse a ele e a Rústico: fiquem firmes na fé e amem-se uns aos outros, todos vocês. Não deixem que nosso martírio seja uma pedra de tropeço para vocês. Pouco depois, Saturo, aquele que a gente havia falado antes, foi atirado inconsciente com os outros mártires no local onde era costume cortarem a garganta dos moribundos. Mas as pessoas lá, elas não queriam ver aqueles moribundos morrerem sem eles participarem. A turba exigiu que os mártires fossem levados para a arena. Assim, quando a espada traspassou o corpo dessas vítimas, os espectadores tomaram parte no homicídio com os próprios olhos e se tornaram cúmplices do crime. Os mártires se levantaram de maneira espontânea e foram para o lugar onde o povo os desejava. Antes, porém, beijaram-se uns aos outros e com isso consumaram seu martírio com o beijo da paz. Todos eles permaneceram completamente imóveis e cada um recebeu em silêncio o golpe da espada, sobretudo Saturo. Assim como havia sido o primeiro a subir a escada, assim também foi o primeiro a render o espírito. Mais uma vez, Perpétua seria a última. Ela, todavia, teve de sofrer um pouco mais de dor. Quando a espada penetrou em seus ossos, Perpétua soltou um grito pungente. Depois ela mesma guiou a mão trêmula do jovem e inexperiente gladiador até a própria garganta. E ali foi consumado. Quando eu vi essa história uns 20 anos atrás, quando eu li essa história uns 20, 25 anos atrás, eu chorei feito menino. Sabe por quê, queridos? A nossa vida é muito confortável. A nossa vida nós não sofremos até o sangue. Mas não é necessário, nós vivemos num outro período, lógico. Nós vivemos numa democracia, nós vivemos num mundo em que podemos todas as coisas, inclusive afrontar a Deus, porque a gente sabe que nada vai acontecer. Será?
talvez com uma palavra de final de ano seja um pouco pesado isso, mas eu quero que vocês comecem o ano bem. E terminem o ano bem. Geralmente, no final do ano, eu sempre falo para a gente estar revirando as nossas gavetas. Todo mundo tem uma gavetazinha cheia de coisas guardadas. Em 1900 e bolinha, não me lembro mais, havia-se um costume muito forte aqui em Brasília. Eu não sei, eu creio que veio do Rio de Janeiro isso. No último dia útil do ano, geralmente, se o dia 30 cair durante a semana, ele vai ser o último dia útil do ano. E o expediente ali no nosso serviço era só até meio-dia. Mas a bem da verdade, a gente só ia mesmo porque tinha que cumprir, porque não tinha nada o que ser feito. Mas nós limpávamos as nossas gavetas. Uns já limparam com dias de antecedência. Tirava tudo que estava nas nossas gavetas, sabe, carimbo velho, que a gente não usava mais. A gente usava muito um calendário que era caro na época, muito caro. O banco fornecia. Era um calendário que era uma folhinha que tinha o dia da semana e tudo, para a gente agendar, e a gente anotava ali os nossos compromissos, essas coisas. E essas folhinhas, lógico, que foram todas vencidas, né? O que você faz com... Bem, hoje ninguém usa mais folhinha, usa? Não usa. A gente usa algo que é semelhante, mas é bem mais moderno, que é um celular, que tem toda a nossa agenda, que a gente nem não olha. E como a gente não vai jogar o celular fora, às vezes a gente nem não se preocupa em apagar, porque não há necessidade. Mas como é que está a nossa vida hoje? Porque naquela época, a gente jogava tudo pela janela. E virava aquela festa ali no setor comercial sul, setor bancário sul. As pessoas jogavam caixas de papel. Eu falava, rapaz, mas que coisa feia contra a natureza, né? Porque realmente era uma sujeira, mas aquilo era uma festa. Ainda existe isso? Hoje não, né? Eu acho que está proibido isso. É lógico, né? Mas naquela época era assim. Jogava-se tudo fora. Coisa nova, ano novo, nós vamos começar com tudo novo. Todos os nossos cartões de assinatura, que hoje não existe mais, hoje é tudo ali numa tela. E nem isso não precisa mais, porque se você coloca o seu dedo, você já está identificado. Eram uns cartões, a gente colocava um plásticozinho novo. Porque o outro, de tanto você ficar pegando nele, ficava meio amarelado, mas queríamos algo novo, começar o ano novo com algo novo. Deixávamos tudo preparado para o ano seguinte. Fico vendo a história dessa mulher. Será que naquela época eles jogavam papel pela janela dos prédios? Não, né? Será que eles comemoravam? Primeiramente, prédio, talvez só pequenas construções, né? Mas não. Com certeza, todos os costumes eram outros. A época era outra. Mas e hoje, querido? Qual é o nosso costume hoje? O que você vai fazer da sua vida esse ano? Esse ano que se inicia. Por isso que quando você fez aquela abertura, eu também quero. Eu não estava aqui, mas estava assistindo. Eu quero. Eu amo o Senhor. Eu sei que eu não dou conta. Está com o Senhor, eu não dou conta. Eu sou tão insuficiente para tudo, Senhor. Eu sou tão frágil. Ontem eu estava forte, hoje eu mexi com a alergia, coisa que eu nunca sinto, que há muito tempo que eu não sinto, que é a vertigem, aquela fraqueza que dá, sabe? Tudo.
Alguém foi lá e me deu uma balinha, 2 eu botei logo as 2 na boca de uma vez, parece que deu uma aliviada, aí eu consegui ficar em pé. O que você quer para o ano que vem, meu irmão? Você quer chegar aqui no próximo domingo, que vai ser uma celebração, primeira celebração do ano. A gente tenta colocar um nome, sabe? A primeira celebração do ano, a última celebração do ano. Mas se é a primeira celebração, como é que você vai estar na sua vida com Deus? Como é que você vai estar com seu compromisso com Deus? O que é que você está almejando? Coisas maiores? Ou você está almejando simplesmente isso aqui que você está vendo? O que será? Qual é o propósito da sua vida, meu irmão? Não há propósito na sua vida. Há algum propósito na sua vida? Ou você está vindo só porque gosta de vir, porque gosta de um irmão, ou gosta de outro? O louvor é bom, a palavra talvez. A apresentação talvez, e todo o resto, o dízimo não é muito bom não. A ceia é boa. O que é que você está procurando? Qual é o tesouro que você está procurando e que você é capaz de dar a sua vida por isso? Eu não preciso dar minha vida não, porque Jesus já deu. Realmente, Jesus já deu a vida, não precisa de ninguém mais morrer. Mas morrer para a carne precisa. Todos os dias. Esse aí está precisando de uma ajuda. Falta de respeito. Talvez fosse até um choro, sabe? Porque onde é que está o teu tesouro, meu irmão? O que é que você está pensando do dia de amanhã? Talvez não tenha mais amanhã. Talvez não chegue o ano que vem. E se chegar, vai continuar do mesmo jeito? É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Vai continuar do mesmo jeito? Qual é a maior alegria que você tem? A palavra de Deus diz: alegrei-me. Quando? Hein? Sim. Mas eu não vou mais à casa do Senhor. Eu me alegro em ser a casa do Senhor. Muda um pouquinho, não muda agora? Muda um pouquinho a nossa visão. Eu me alegro de receber pessoas para falar de Jesus. Eu sou outro. Quando eu digo para algumas pessoas novas aqui que não me conheceram antes, aqueles que são mais antigos sabem disso. As pessoas tinham um certo medo de mim. Primeiro por ser grande, segundo por ter a cara feia e terceiro por muito pouco rir. E para vocês que são novos, houve uma vez uma irmã, bem, ela não está aqui hoje, mas ela pode dar esse testemunho em outra hora, que ficou uma semana chorando, porque eu passei por ela e ela achou que o meu olhar a disciplinou. Eu nem não tinha visto. Sério. Não estou brincando, é sério mesmo. Depois que eu sou, eu falei, não é possível. Aí eu fui conversar, falei, se é cara feia que você quer, então, ó. É uma filha na fé, muito amada. Então, queridos, o que é que você quer para o ano que vem? Vamos curvar as nossas cabeças?
Vamos encerrar o ano bem? Com excelentes propósitos? Com a consciência daquilo que nós estamos cantando, falando, vivendo? Talvez esse ano não tenha sido aquilo que você queria. Hoje ainda pode ser. Porque a contagem de tempo é algo muito por região, sabe? Nós, do lado ocidental, contamos muito pelo calendário romano, não é isso? Dia 31, meia-noite, eu vou começar o ano com o pé direito. Dia 31 eu vou vestir branco. Dia 31 eu vou vestir amarelo. Dia 21 eu vou comer romã. Dia 21 eu vou aliás, dia 31 eu vou fazer isso não sei o que lá. Meu irmão, entregue-se a Cristo. Seja Ele o alvo da sua vida. Seja Ele o temor da sua vida. Ame e tema o Senhor. E clame, Maranata, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Venha, venha. Porque enquanto a gente não entender que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas eu não quero morrer, ninguém quer. E talvez a gente não morra mesmo, não. E se Cristo voltar, ele diz que nós seremos levados até Ele. Não sei como, mas iremos. Mas muitos podem experimentar essa primeira morte aqui. Então, o que é que você está pensando ainda da sua vida? É isso que eu quero trazer hoje. Nós vamos curvar nossas cabeças.